Salve, salve família! Para você que não me conhece, meu nome é Alexandre, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu quero estrear um quadro aqui no canal. Que quadro é esse, Alexandre? É um quadro onde eu conto as histórias dos carros assim. Eu vou contar a trajetória deles, vamos for passo a passo, e vamos ver aí o que dá, se a gente continua com esse quadro. O quadro não tem nome ainda. E para inaugurar esse quadro, eu trouxe a história do Opala. O Opala, que é nosso muscle car brasileiro, um carro que faz muita história, né? Que até hoje, por mais que seja fabricado, é um grande carro. E eu tenho uma paixão eterna, principalmente o seis caneco, que a gente dá aquela brincadinha maneira, não é mesmo? Então, vamos pro vídeo. Bom, então vamos lá começar com a história do nosso muscle car brasileiro. O Opala, ele surgiu em 1966, quando eu não tinha nem planejamento em nascer. O primeiro nome não foi Opala, claro, foi criado como projeto 667, não sei por que 667. E também um projeto 100% brasileiro, é isso mesmo, o Opala é um projeto 100% brasileiro, não é mesmo, maveriqueiros? Brinque, pensa que dá dengue no nosso Opalão, venha, pode vir. Lá nos Estados Unidos, o carro da vez era o Dodge. Era um carro que vendia muito. Todo mundo tinha um na sua garagem, um Dodge, um Maverick, os dois ou até muitos mais carros. E a GM vendo isso, ela pensou, precisamos aproveitar isso no Brasil também, não é mesmo? E aí ela pensou em fazer um carro para trazer para o Brasil. Só que aí, como a importação ia ficar muito cara, ela resolveu fabricar aqui no Brasil, porque seria um carro mais barato, ia ficar 1000 vezes mais barato do que em fazer lá nos Estados Unidos e importar para o Brasil. Até aí, parecia ser uma tarefa difícil competir com essas empresas. Mas não, a Chevrolet, não coisa não, que eu não sei falar esse nome direito não. A Chevrolet, ela tinha dois aliados, é isso mesmo. De um lado, a GM, que era a Chevrolet lá nos Estados Unidos, e a Opel, que era vamos dizer, afiliada lá da Chevrolet na Alemanha. A Opel, ela ficou com a construção do que a gente chama de Opala, o design do Opala. Design esse que foi inspirado no Opel Rekord 1963, com a mecânica do Impala. Até aí ele já tinha decidido que ia reaproveitar a carroceria do Opel, ia pegar a mecânica do Impala, mas e o nome? Como é que ia ficar o nome desse carro? Bom, o nome se tem duas bases de pensamento, duas teorias com como surgiu o nome Opala. A primeira delas é que uma pedra preciosa, que o nome era Opala. Inclusive o Brasil tem uma das grandes reservas, está no Piauí, se eu não estou errado, de Opala. É uma joia, tá? E nisso, a primeira teoria diz isso, que eles se inspiraram nessa joia Opala, que era algo precioso, algo esplêndido, tá bom? A segunda teoria é a que foi juntado o nome Opel, que era a Chevrolet lá da Alemanha, com também o Impala, Opel com Impala, Opala. Mas a qual que está certa? Bom, eu, Alexandre Francisco, eu acredito que tem um pouco das duas no meio. Eles juntaram o nome Opel mais Impala e deram Opala. Aí eles perceberam que formaram o nome Opala. Aí eles viram, nossa, aquela joia preciosa e exuberante. E aí deixaram o nome Opala. As versões do Opala.
Em 1968, o primeiro Opala, foi apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo. Ele foi apresentado em duas versões, a Standard, que era mais simples, e a de luxo. Ambos continham apenas 4 portas. O que mais chamava atenção nesses carros era seus faróis redondos e suas curvas bem definidas, vindo do Opel, que era o padrão naquela época, aquelas curvas bem definidas. Era o padrão daquela época ali, de 1960, que era aqueles carros redondos, sabe? Tipo Belina, esses carros assim. Outra coisa que chamava a atenção nesses carros era a sua motorização. Eles vinham com a motorização 4 cilindros, 4 canecos, popularmente conhecida, e a versão 6 canecos, que dá pra gente dar aquela brincadinha. A versão 6 cilindros, ela vinha com motor 3.1 litros, com 125 cavalos e 26 quilos de torque. Naquela época, para os padrões daquela época, isso é algo inacreditável. Hoje em dia não, hoje em dia vemos motores aí 4 cilindros com muito mais que essa potência, mas para o padrão daquela época, um carro com mais de 100 cavalos era uma coisa absurda, não existia aquilo. A versão 4 cilindros veio com a motorização 2.5 turbo, ou 2.5 com 80 cavalos, que também já era muita coisa, vamos combinar. Em 1971 foi lançada a versão mais temida do Opala, a versão do Opala esportiva, o Opala SS. É isso mesmo. Ele vinha com várias mudanças. Ele vinha com câmbio no assoalho de 4 marchas, que até então era na coluna. Tinha as alavancas lá na coluna, você botava a marcha e ela foi no assoalho, aquelas que ficam do lado da pessoa para a pessoa engatar. E ela também vinha com motor maior, de 4.1 litros. Isso lhe dava 140 cavalos com 29 quilos de torque. Ou seja, não tinha para ninguém. Mas esse motor ele já existia. Ele era usado nas Chevys e nos Impalas. Ou seja, eles pegaram o motor já existente e botaram no Opala. Até então, na versão sedã. Em 1972 foi o Opala, vamos dizer, mais emocionante, porque em 1971 ele já tinha lançado o Opala 4.1 com 140 cavalos, mas ele era sedã, ele acabava sendo mais pesado. E foi aí que em 1972 eles lançaram o Opala Coupé. O Opala Coupé tinha 2 portas, sendo assim mais leve e peso-potência. Quanto menos peso, mais potência. Então, com motor equipado com motor de 140 cavalos, com 90 kg de torque, com 29 kg de torque, ele era mais que, sendo leve, ele era 1000 vezes mais rápido que a versão anterior. Isso foi um benefício enorme para a linha Opala. Em 1975, o Opala recebeu uma grande mudança. Teve mudança na sua dianteira, recebeu uma enorme mudança, e as suas lindas lanternas redondas traseiras. Também em 1975 foi lançada a versão Commodoro, a versão mais luxuosa. Também em 1975 foi lançado a Caravan. Mais para frente eu posso até contar a história dela, que foi sucesso absoluto da GM naquela época, assim como o Opala. Acho que era a mesma mecânica. Em 1980, aquela coisa dos carros redondos, aqueles carros com curvas circulares, aquela moda já tinha passado. Agora era a tendência dos carros quadradões, da época de 80 para cá, era aquela época dos carros quadrados. Tendo aí o Opala, em 1980, recebeu uma enorme mudança seguindo as tendências da época e lançando a versão Commodoro.
Em 1989, infelizmente, a versão duas portas, a versão coupé do Opala, deixa de ser fabricada. Sendo assim, só fabricado os Opalas quatro portas. Em 1990, o Opala teve alguns acertos, alguns upgrades, vamos dizer. Ele recebeu o câmbio 5 marchas, teve os acertos devidos e também recebeu freio a disco nas quatro rodas. Isso mesmo, nas quatro rodas. Mas isso era algo super raro naquela época. Ter um carro freio a disco nas quatro rodas naquela época era raridade. Era coisa difícil mesmo. E foi em 16 de abril de 1992 que a GM encerra as produções do nosso querido Opala. Segundo a própria fabricante, ela deu a nota dela, vamos dizer assim, que parou de fabricar por causa da idade do carro. Afinal, já era 24 anos de Opala. Isso acabou dando um baita choque nos entusiastas dos Opalas, porque o Opala, querendo ou não, querendo mesmo, o Opala é um grande carro, ele é um grande muscle car, tanto para quem quer correr, para quem quer sair com a família, e aquilo foi um carro bem aceito pela população naquela época, que era algo diferente, que era completamente diferente dos padrões brasileiros daquilo ali. E teve uma grande aceitação. Portanto, quando a GM encerrou, foi um baque geral naquele pessoal que gostava do Opala. Nesse último ano foi produzido a linha Diplomata com câmbio automático. São algumas versões da versão Diplomata produzida em 1992 que tem o câmbio automático. Também nesse mesmo período que a GM encerrou, ela fabricou um Opala especial porque só foram produzidas 100 unidades dele. É o Opala Collectors. O que é que vinha nesse Opala? Ele vinha com a carteira de couro nele, onde vinha um relógio, uma caneta, uma fita VHS, que era o que se utilizava naquela época, contando a história do Opala, e uma carta assinada pelos diretores da fabricação do Opala. Olha que legal isso. Por lo menos uma notícia boa, vamos dizer assim, porque não foi bom ter acabado com a produção do Opala, né? Principalmente naquela época ali, né? Que, vamos combinar, botar um turbão no seisão, minha amiga. Aí eu com seisão aqui, 6 canecas estourando, cortando gira 6.000 RPM. Meu amigo. E é assim que se encerra a história do nosso querido Opala. Por mais que a fabricação já tenha encerrado, o Opala ainda é um grande muscle car brasileiro. Por mais que a linha dele já tenha acabado, ele ainda permanece vivo. O Opala eu digo isso que se dizer que 70% dos brasileiros tem um sangue opaleiro, tem um Opala na veia. Novo Diplomata, um espetáculo sob sua regência. Olhe o Chevrolet Opala. Pronto, seu carro chegou. Entre no Chevrolet Opala e prove seu desempenho. Seu temperamento é sensacional.
seu carro chegou. Entre no Chevrolet Opala. Sinta o seu conforto, a beleza interior refletindo a beleza exterior. É sensacional. Pronto, seu carro chegou. Prove, sinta o Chevrolet Opala. É o carro certo, o tamanho certo, o conforto certo. Pronto, seu carro chegou. Veja o que a GM fez para você. O carro certo. É sensacional. E não é um carro só, são 4. Toda uma nova geração de automóveis. Chevrolet Opala, o carro certo, no tempo certo, no lugar certo. Seu carro. Aqui, agora, já é tempo de Chevrolet Opala, o carro certo. Por incrível que pareça, este é um carro econômico. É o Opala SS4. Custa menos que qualquer carro esporte da sua categoria. Tem o novo motor Chevrolet 151S de 4 cilindros. Dupla carburação, 98 cavalos, freios a disco, barras estabilizadoras, 4 marchas no chão, contagiros, bancos reclináveis. Alguns carros têm desempenho, outros economia. O Opala SS4 tem desempenho e economia. Opala, sempre uma vantagem a mais. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. E é isso o vídeo. Espero que você tenha gostado desse novo quadro do canal. Se você gosta de algum carro aqui que fez qualquer carro aí, bota aí no comentário que eu vou estar pesquisando a história, vou trazendo para vocês de uma maneira que é fácil de entender. E é isso, deixa o like, se inscreva no canal. O conteúdo do canal não vai mudar não, eu vou trazer esse quadro aqui uma vez por mês, 2, vou ver aí como é que vai dar esse quadro aí, tá bom? Então é isso, beleza, tamo junto, até o próximo vídeo.